Estamos aqui na GAD Investimento. Esse aqui é o lugar para você fazer o seu investimento, hein? Nosso principal patrocinador aqui. E hoje, como sempre, temos aqui uma convidada ilustre, que é a Thaís. Nós vamos conversar, vocês vão gostar do nosso papo, eu tenho certeza. Nós já estávamos aqui nos bastidores, né? Conversando um pouquinho. Com certeza vai ser legal, hein? Primeiramente, quero agradecer o convite, a confiança, né? O Ivan é um grande amigo, né? Embora a gente não tenha um contato tão frequente, mas é uma pessoa muito especial, que eu conheci num momento muito desafiador, né? Da minha carreira, que foi minha transição de carreira. E a gente vem nutrindo essa amizade desde 2018? 2018, a gente se conheceu no Hadouken. O Kim falou que vai vir aqui, hein? O Kim, ele, né, proporcionou grandes encontros, grandes e bons encontros. O Kim também é um grande amigo. Tá para vir um novo meninão aí, né? Também tá numa nova fase, a família crescendo. E que bom, né? Que bom nós podermos encontrar as pessoas que a gente gosta, que faz parte da nossa história, prosperando, né? Marcou um processo, né? Exato, faz prosperando parte. A família, prosperando nos negócios, sempre muito importante. Legal. No final do vídeo eu vou colocar a foto que a gente tirou junto lá. Sim. Aqui é você, é a Thaís e tal. Eu conheci o Natan de antes, né? Sim. Daí tava ali o Natan, bacana a foto, ficou imortalizada aquela foto lá, né? Com certeza. Eu tenho um grande amigo, Ivan, que ele fala, né? Eu sei que você é uma pessoa muito temente a Deus, e ele fala que Deus proporciona os bons encontros, né? Sim. Então, é uma boa amizade, uma amizade frutífera. Eu quero ouvir de você, assim, aquilo que eu não sei. Tá? Porque, você pode ver, não tem papel, não tem pauta. Quero ouvir de você, assim, onde que você nasceu? Você nasceu em Maringá? De onde que você veio? A família, assim, tem 10 irmãos. Tá, então vamos lá. Como que é? Nasci em Maringá, vou contar a minha idade, nasci na década de 90. Então, peguei toda essa transição, né? Aqui nos bastidores nós estávamos falando do digital, então... analógico digital. Então... Rodei fita com a canetinha, soprei fita do Nintendo. Então peguei essa fase mais old school. Sou maringaense, falo porta, portão, porteira. Quando nós nos conhecemos fazia pouco tempo que eu tinha acabado de voltar para Maringá. Morei um tempo em São Paulo, na capital. Dava aula em cursos técnicos da área da saúde. Já por conta, né, do que nós vamos conversar bastante aqui, que foi a minha transição de carreira, porque eu costumo dizer que eu me formei já sabendo que não ia dar muito certo na enfermagem. No último ano da enfermagem, eu senti uma angústia muito grande ao entrar no hospital. E até os meus pais perceberam, eu me formei com muita dificuldade financeira, e então eu trabalhava para pagar minha faculdade, e meus pais começaram a perceber uma certa ansiedade. Na época não se falava muito, né, em ansiedade, mas eles começaram a perceber que eu voltava da faculdade triste, inquieta, já não falava mais com tanta empolgação da enfermagem, porque pesou, né? É um curso que exige muito emocionalmente, e os desafios dos estágios, né? Então você vê as pessoas em sofrimento e podendo não fazer muito, né? Infelizmente o enfermeiro ele não tem tanta autonomia quanto nós gostaríamos. Então você vê uma pessoa ali, vítima do sistema mesmo, aguardando uma fila do SUS, você vê uma pessoa morrer na fila de um transplante, de uma situação, e aquilo foi mexendo com o meu emocional, né? Hoje você entende melhor do que eu dessas questões emocionais. Então os meus pais começaram a perceber esse sofrimento, essa inquietação, e me perguntaram, né, se eu queria, eu estava no último ano, se eu queria terminar a faculdade. E eu, muito orgulhosa, né, não queria dar o braço a torcer, e também por conta do desafio mesmo. Falei, poxa, 3 para 4 anos pagando ali, né, um dinheiro suado, agora eu vou dar uma de herdeira e falar que não quero mais. Então, por questão de honrar o que os meus pais tinham feito por mim, também o meu esforço, eu optei por terminar a faculdade, mas eu tinha uma inquietação. Então, já sabendo que muito provavelmente eu não ia ficar na parte assistencial da enfermagem, eu sempre gostei muito de treinamento, uma área que eu pensava em atuar era a área de educação continuada, que hoje como mentora é o que eu faço, né? Então eu continuo estudando muito para trazer atualizações para os meus clientes, mas então foi isso, tanto que eu me formei já com uma pós-graduação mais administrativa, que foi a enfermagem do trabalho, como uma tentativa mesmo de ajustar a minha rota. Eu falei, bom, tenho um diploma de enfermagem nas minhas mãos. Você fez faculdade aqui ou São Paulo? Fiz aqui no Unicesumar. E assim, olhando para trás, por que você escolheu enfermagem? Eu falo que eu escolhi a enfermagem pela
motivação correta, porém a escolha foi equivocada. Eu sempre gostei muito de gente e sempre gostei muito desse cuidado, dessa possibilidade de transformação. E até hoje, olhando para trás, né, até como eu entrei na faculdade muito jovem, entrei com 17 anos, até como uma coisa meio que de adolescente, minha mãe nunca me impôs, minha mãe é pedagoga, mas ela chegou a perguntar, aquele olhar de mãe, né, acho que vendo que eu tinha facilidade para educar, para ensinar, até porque eu sempre brinquei muito de escolinha, como minha mãe tinha que me levar para o trabalho dela de vez em quando, eu ajudava as professoras a tomar leitura, ajudava as professoras no reforço de outras crianças. Então, acho que minha mãe via uma certa facilidade mesmo com a docência, né, com a pedagogia. E eu, como uma boa adolescente, para contrariar a minha mãe, falei, não, pedagogia não. E acabei indo para enfermagem. Na época eu pensava que eu queria fisioterapia, pensava na área da estética ou na área da saúde da mulher, mas sempre pensando no cuidado, em gerar transformação. Não, por condições financeiras, não fiz fisioterapia, era muito caro na época, e no ano que eu entrei era integral, no ano seguinte eles criaram as opções noturno e matutino, então não era para ser, né, hoje eu entendo que não era para ser, mas foi por conta disso, então uma vontade de gerar transformação, uma vontade de cuidar e também um pouquinho de rebeldia do não querer fazer a mesma coisa que minha mãe fez. E você é filha única, tem irmãos? Tenho 2 irmãos, eu sou a caçula de 2 irmãos. 2 irmãos. Somos em 3. Então, como mulher e caçula, já tinha aquela asa do pai, da mãe ali? Tinha, né? Eu costumo dizer, Ivan, e que isso sirva, né, de reflexão para quem está em casa, ainda tenho o privilégio de ter pai e mães vivos, graças a Deus eu tenho minha mãe viva ainda, mas eu falo que eu percebi que eu era mimada depois que meu pai faleceu. Faz quanto tempo? 2019, faz 6 anos. 2019. Eu falo que assim, eu percebi do jeito dele, meu pai era um cara mais seco, mais antigão, né, mais sistemático, então não era um cara de falar eu te amo, mas ele falava isso com as palavras, né, então ia ao mercado e comprava meu queijo, nega, comprei o queijo pra você, tirava o carro pra mim, comprava morango pra mim, me ligava perguntando onde eu tava a cada 10 minutos, quando passava da meia-noite. Então eu falo que hoje eu percebo que eu era mimada e não percebia. Embora ele tenha sido, como você falou, um pouco mais durão, mas com certeza ele foi melhor que os pais dele já, né? Teve uma evolução Não, ali. com certeza. E, Com assim, certeza. Como eu disse, hoje eu entendo que era o jeito dele, né? A gente estuda bastante assim com linguagens do amor, você com certeza, né, como cristão e alguém que gosta de falar de relacionamento, com certeza já leu. Então eu percebo que ele era atos de serviço, né? Então não era muito de falar, até foi algo que depois que ele faleceu, eu já vinha trabalhando isso, quando eu comecei a viajar bastante na época da mentoria do Joel, por conta de viajar muito, fui criando o hábito de ir nas despedidas do meu pai e da minha mãe falar que amava eles, né? Mas isso ficou ainda mais intenso depois que ele faleceu. De nós criarmos o hábito, né? Talvez a sua geração, talvez os seus pais também não tinham o hábito de falar eu te amo. Primeiro a falar eu te amo, os meus pais. Isso. Eu fiz primeiro. E isso é tão importante, Ivan. Infelizmente, no final do ano passado, perdi minha avó, que é uma grande referência pra mim. Assim, ela é muito do meu caráter, ela é muito da minha personalidade. Mãe do seu pai ou da sua mãe? Mãe da minha mãe. E assim, ela é muito de quem eu sou. Muito, muito, muito. E com ela a gente, né, ainda mais por ser idosa, ela faleceu com 90 anos, graças a Deus, muito bem vividos. E com ela a gente já tinha esse hábito. Então toda vez que a gente ia despedir, a gente dava um beijo na cabecinha assim. Vó, Deus te abençoe, eu amo a senhora. E isso fez muita diferença na despedida, né? Esse coração tranquilo mesmo. Claro, a gente sente muita falta, mas saber que todas as vezes que eu me despedia, eu dava um beijinho na cabecinha dela e falava, né? Já tava meio surdinha, falava bem alto, olhando nos olhos dela, vó, eu amo a senhora. Então isso é muito importante, isso dá um quentinho no coração, né? Sabe que tem algumas coisas que eu gosto muito de falar quando eu vou dar algum treinamento, ensinar e tal, que é a paixão também. E vou falar sobre a reflexão da vida, alguma coisa assim, eu sempre costumo dizer assim, olha, se tem algo que é mais democrático, né, aqui é a morte,
né? Sim. Aí eu falo para as pessoas, você cutuca o teu amigo do lado, fala, você vai morrer. Não, não vai ser hoje, não. Se tudo der certo, não vai ser hoje. Se Deus quiser, não vai ser hoje. Mas todo mundo vai passar por isso, né? E eu já falei isso aqui no podcast para algumas pessoas, que a gente vem ao mundo sem levar nada, sem trazer nada, vai embora sem levar nada, mas nesse espaço de tempo que é muito curto, se comparar com a eternidade, a gente fica brigando pelo aquilo que a gente não trouxe nem vai levar, né? E daí, nesse período, é o período de aprendizado, que a gente aprende a dizer eu te amo, né? Isso que você falou agora, eu vejo assim como uma maturidade, né? A gente chegar numa certa maturidade e falar, poxa, eu não recebi um eu te amo, mas eu posso ser essa pessoa. E na verdade, e entender assim, o porquê que o outro graças não a fez, Deus, né? graças a Deus, imagina, né? Meu pai foi um pai incrível. Né, assim como minha mãe, eu sei que, né, não sou mãe ainda, mas eu sei que pai e mãe se cobra muito, né? Então eles fizeram um trabalho incrível, sem eles, né, a gente não seria nada, nós sabemos o quanto de sacrifício eles fizeram para a gente chegar em algum lugar, né, conseguir se formar. Então, imagina, é um coração muito cheio de gratidão e zero cobrança, né? São características. Hoje, né, eu consigo entender que são características, as coisas são como são, as pessoas são como são, e cabe a nós ter esse olhar de amor, né? Mas aí, você falou assim que não era para ser enfermagem, tinha que ter sido uma outra coisa, né? Na verdade, não era para ser a fisioterapia, era para ser, por algum motivo, era para ser a enfermagem. Né, que era o sentimento correto ali de você fazer algo, Sim. mas não era aquilo. Aí eu te pergunto assim, qual foi o momento que você falou assim, tenho orgulho, vou terminar a faculdade, né? Qual foi o momento que você pensou assim, pô, não tá legal, não é não, vou fazer outra coisa? Teve algum insight, alguma situação assim? Já no final, né, como eu disse, da faculdade, então ali no quarto ano que começam, a enfermagem ela é um curso muito completo, um curso muito... Em 2018, quando a gente se conheceu, você já tinha terminado? Já eu me formei bem novinha, eu me formei com 21 para 22 anos. Então ali eu já tinha ido para São Paulo, já tinha voltado. Foi na prática, Ivan, porque o curso de enfermagem ele é um curso muito completo, um curso muito legal. E no estágio é onde eu me choquei com essa realidade que me machucava, sabe? Então, assim... Você queria fazer mais. Essa sensação justamente de limitação, de não poder ajudar as pessoas como eu gostaria, que foi me machucando e me frustrando. E aí, como eu disse, né, eu sempre fui muito resolutiva, foi onde eu comecei a buscar soluções. Então, eu tive a oportunidade de, ainda no último ano da faculdade, fazer uma pós-graduação. Eu ganhei meia bolsa de uma pós-graduação. Então, eu falei, bom, é agora, né? Então, com muito sacrifício, eu paguei a faculdade e essa pós-graduação ao mesmo tempo. E me abriu algumas portas. Foi onde também foi me surgindo essa possibilidade de ressignificar. Eu falei, bom, é uma área mais administrativa, porque eu fui percebendo, eu não tinha essa clareza ainda, mas eu fui percebendo que eu era mais desse mundo de humanas, né? Então, a administração é uma ciência humana, a parte da psicologia, hoje, olhando para trás, e até isso eu percebi com relativamente pouco tempo. Quando eu fui olhar o meu certificado da graduação, eu percebi que as minhas maiores notas eram todas de humanas. Então, no último ano, nós temos muita administração e gestão, eu tinha ótimas notas com zero esforço. No segundo ano, nós temos psicologia, eu tinha ótimas notas com zero esforço. Nós temos uma disciplina que é muito parecida, eu não lembro agora qual, acho que é docência do ensino superior, se eu não me engano, mas que a professora começa como se fosse um curso de pedagogia mesmo, ela faz montar portfólio, faz montar aula, como se você fosse uma professora de prézinho, digamos assim, né, você começar do começo. E era uma disciplina também que eu tinha notas ótimas com zero esforço. Então, que às vezes eu nem fazia os trabalhos, mas não fazia como deveria, porque tinha que montar pasta, tinha que fazer colagem, então eu fazia do jeito que dava, porque eu trabalhava, estudava, e eu tinha notas boas com uma extrema facilidade. Então eu fui percebendo, eu até brinco, né, com o meu irmão do meio, falei assim, poxa, você era meu irmão, né, do meio ali, você não viu que eu era de humanas, você não viu que meu negócio era gente, né, eu brinco com ele, você não podia ter deixado eu fazer enfermagem, meu negócio sempre foi humanas. Gente, mas não era na enfermagem. Era gente, mas não era na enfermagem, é o que eu falei, né? A motivação estava correta, mas a escolha foi equivocada. E hoje, assim, você vê que, fazendo analogia, as pessoas que estão
fazendo algo que não é para elas, não é delas, não é aquilo que elas realmente gostariam de fazer, aí você criou um espaço de hospital para tratar dessas pessoas. Exato, exato. E na verdade, o Ivan, hoje eu lidero um time, né? Para além das mentorias, hoje eu lidero um time. E eu sempre falo, eu acredito muito, muito, muito. Nós temos um autor curitibano que eu gosto muito dele. É Carlos Eduardo Ferraz, se eu não me engano. Depois eu posso te passar as fotos dos livros e você pode deixar de referência para o pessoal, os nomes certinho. Ele é curitibano, né? E eu gosto muito do trabalho dele. E ele fala muito sobre a pessoa certa no lugar certo, né? Ele usa bastante a teoria DISC, que é uma ferramenta que eu gosto bastante. Eu gosto também. E eu acredito muito, Ivan, que assim, mesmo quando você está num lugar errado, entre aspas, né? Que você possa ter líderes que usem o máximo das suas competências. Quando eu fui para a auditoria, na época que nós nos conhecemos, eu estava na auditoria ainda. Eu ainda estava CLT, tanto que eu não fui na sexta, eu fui só no sábado e no domingo naquele evento, e eu estava trabalhando como auditora de gestão da qualidade, né, normas ISO 9001, 14001 e Anvisa. E eu tive o privilégio de ter uma gestora que tem, né, ela está viva, graças a Deus, a Ana, uma grande amiga hoje, que tem essa habilidade de olhar para as pessoas e falar assim, você tem facilidade com isso aqui. Claro que você vai ter que fazer outras coisas porque você não é mais bonito do que ninguém, mas eu vou te deixar a maior parte do tempo naquilo que você é bom, naquilo que você tem facilidade. E sem perceber, né, quando eu fui para aquele treinamento, eu já estava em busca disso, ela foi me deixando com que eu era boa. Então, ela me deixava com os treinamentos do setor, tanto que quando eu saía de férias, as meninas ficavam desesperadas, porque elas eram muito mais de processo do que de gente. Elas falavam assim, mas eu vou ter que fazer treinamento? Eu falei, vai, minha querida, enquanto eu estiver de férias, vai. Mas não dá pra deixar tudo pra quando você voltar? Eu falei, se a Ana concordar, por mim tudo bem. Né? E vice-versa, quando elas entravam de férias, eu tinha que mexer com calibração, que é algo da sua área, que eu tinha que mexer com processo. Eu falei assim, viu, não dá pra deixar essas calibrações aí todas prontas, pelo amor de Deus, não. Porque a Ana nos direcionava de uma maneira que nós podíamos ficar a maior parte do tempo naquilo que nós éramos naturalmente boas, que nós tínhamos naturalmente uma facilidade, e isso era um grande privilégio, né? Ter um gestor que tem essa sensibilidade. Então hoje eu procuro, sempre que possível, deixar os meus liderados onde eles têm o talento natural deles, porque é muito mais leve para todo mundo, né? Você deixar a pessoa num lugar onde ela está aproveitando a potencialidade dela. Deixa eu falar com o pessoal aqui, para o pessoal entender. Em 2018, quando a gente se conheceu, foi num evento que aconteceu aqui em Maringá, que vieram várias pessoas do digital, do marketing, e essas pessoas eu seguia, muitas delas, né? Eu vi aquilo como uma oportunidade, caramba, porque para ir para São Paulo, ver a palestra desse pessoal, na época eram 5 mil reais, você investia tranquilo. Com certeza. Tranquilo, né? De repente tá aqui em Maringá, falei que legal, essa galera vem para cá, vamos lá, né? Mas, então, a minha motivação era, assim, uma autodescoberta, né? Sim. Eu estava buscando alguma coisa. E você, assim, quando a gente se conheceu ali, era a mesma coisa, assim, buscar uma autodescoberta ou alguma coisa diferente? Sim. O que te motivou? Naquele evento, eu fui por conta de 2 palestrantes, e um deles eu infelizmente perdi. Depois eu tive a oportunidade de assistir a palestra dela num outro evento. Eu fui para ver a Tati De Angla. Na época a Tati falava mais para gestão do tempo e performance, e estava começando a falar um pouquinho de palestras, que hoje é o posicionamento dela, né? E o Pedro Superti, que ele falava muito de marketing, de diferenciação. Eu sempre gostei muito, não tem nada a ver, né, com a minha área, mas muito. Assim, eu sempre gostei muito de marketing, de diferenciação, e eu já sabia que eu não estava mais feliz na auditoria. Eu via como uma grata oportunidade, inclusive, né, só fazendo um cortezinho aqui, eu acredito muito, Ivan, que a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho e ser muito grato, assim, sabe? Então, eu estava fazendo uma pós-graduação para poder honrar aquela porta que Deus tinha aberto. Então, eu não era tecnicamente boa em auditoria, com muita insistência da minha gestora de me treinar, de me desenvolver, eu fui ficando boa.
E embora eu sabia que eu não queria fazer carreira naquilo, eu investi do meu bolso, uma pós-graduação um MBA, na verdade, que eu nem lembro, assim, quanto deve ter dado uns 24 mil reais na época, pagado, né? Paguei ali com muito suor, com muito sofrimento, para honrar a porta que Deus tinha aberto, né? Então, só esse parênteses aqui que eu acho que é um insight importante para a galera. Mesmo que, não tem nada a ver com o que eu quero, se Deus te confiou uma oportunidade, que é uma oportunidade que está pagando o teu pão, né, que está te permitindo dar condições melhores para você e para sua família, honra a porta que você tá, enquanto você procura uma porta compatível com seus sonhos, com o que você deseja. Acho que essa gratidão é muito importante para conseguir... Gratidão abre portas. E é aquilo, né, granjear o talento que Deus confiou aqui, se você granjear aqui, ele te coloca no maior, né? Então, a parábola dos talentos tem bastante a ver com isso. Então, voltando ao assunto, eu fui procurando esses dois... Eu já estava estudando marketing digital, assim, começando, né? Mas eu fui para assistir a palestra deles dois, porque eu gostava muito do crescimento que a Tati contava, né? Na época ela contava que ela tinha saído de uma empresa de ensino e tinha criado o próprio método dela, então eu fui por conta disso e por conta do Pedro Superti, né? Então foi o conteúdo deles dois e foi uma grata surpresa, porque lá eu conheci o Joel J, foi a última palestra. Não o conhecia. Uma pancada. Uma pancada, e foi aí que eu percebi... Eu nunca tinha ouvido falar dele. Nem eu. E foi aí que eu percebi que eu era mimizenta. Eu falei, cara, que menina mimizenta, chorona, chata que eu sou, porque eu tava ali, né? Eu não tô feliz onde eu tô. E embora eu não fosse de ficar verbalizando muito, né? Na psicanálise você vai entender, o meu diálogo mental era muito ruim. Tipo, tadinha de mim. Lá vou eu de novo auditar, não sei o que. Nossa, a minha conversa mental era muito assim, céus, vidas, sabe? Então, a palestra do Joel... a palestra do Joel foi muito importante para ter essa virada de chave. No sentido de, nossa, enquanto eu não melhorar esse meu diálogo mental e eu não encarar as coisas e as escolhas que eu fiz e o que me trouxe até aqui, embora eu fosse resolutiva, como eu disse, né? Fiz a pós-graduação e fui ao evento, um diálogo mental ruim, ele te deixa ranzinza, né? Ele atrasa. E trazendo até para o ponto de vista espiritual, ele com certeza traz a bênção. Com certeza traz a bênção, né? Trazendo do ponto de vista espiritual, é a pessoa murmuradora, né? Então, eu não falava, mas eu murmurava mentalmente. E daí, você viu aquela palestra? Eu lembro assim, no final, quando ele falou assim, eu termino no horário e tal, e terminou, a galera foi ao chão, assim, né? Meu Deus do céu, porque o cara foi realmente... Cirúrgico, né? Cirúrgico, assim, ele foi bem pontual e cirúrgico, assim. E realmente foi impactante, né? Com certeza. Foi impactante. E daí, assim, a partir dali, resolveu fazer a mentoria com ele. Eu me organizei ainda, o Hadouken foi em março, na época ele tinha um Instagram infinitamente menor, acho que ele não tinha 20 mil seguidores, faz tempo. Eu segui ele no Instagram, chamei ele, na época ele fazia as conversas, as entrevistas via Zoom, com o pessoal que tinha interesse na mentoria, e era um valor impraticável para mim na época. Eu falo que assim, não que hoje seja pouco dinheiro, mas na época era 6 mil reais, e eu ganhava um salário de 2.400. Então eu falo que eu até tenho a foto até hoje do cheque, porque eu rasurei, porque eu fiz acho que em 10 ou 12 vezes. Chegou num ponto que eu pedi pra Lalas preencher pra mim, falei, Lalas, preenche, eu só assino, porque eu tremia de nervoso, porque pra mim era como se eu estivesse fazendo uma dívida da vida, assim, sabe? Era como se eu estivesse financiando um triplex em Atibaia. Então, foi um investimento significativo, mas também fez com que eu me responsabilizasse, sabe? Foi uma virada de chave importante. Investir um valor tão significativo, né? Em mim, e de uma vez só, porque como eu falei, o MBA em Boston já tenha custado ali em torno dos seus 24 mil reais, foi em muitas suaves parcelas, né? Foi quase um financiamento de um carro. Então, fazer esse investimento ali, né, em mim foi bastante significativo.
que você poderia assim, enumerar, falar assim, olha, eu aprendi isso na mentoria, teve um divisor de águas assim, que impacto isso teve, assim, se você fosse indicar um ou dois, fez diferença para você? A mudança de mentalidade, o ambiente, mas a maior de todas foi até antes da mentoria, na verdade, foi na entrevista ainda. O Joel falou assim: você precisa aprender a vender. Que na época eu estava endividada, e ele falou assim: mas você mora com os teus pais, você está endividada por quê, né? Que eu falei que eu não tinha condições de entrar na mentoria, então eu me organizei, foi rápido, mas de março a junho eu me organizei para poder entrar na mentoria. E eu falei assim: Joel, o que me conforta é que a minha dívida ela não foi gasto, ela foi investimento, que eu contei, né, do investimento em educação. Na época eu tinha feito um curso do Augusto Cury também, que também era outro investimento para mim muito caro, eu tinha pago acho que R$ 1.200 na época, então um curso online para mim era um investimento absurdo, né? Aí ele falou assim: tá, mas e no final do dia, né, quanto que isso gerou a mais para você? Você dá aula, você tem uma mentoria, você é professora em pós-graduação, o que retornou para você? Que você tá me dizendo que foi investimento. Eu falei: não, nada. Ele falou: tá, e a empresa que você trabalha, a cada pós-graduação que você faz, ela te dá um retorno? Na época eu já tinha 3 pós-graduações, né? Eu falei: não. Ele falou: então foi gasto, não foi investimento. Ele falou: porque não voltou, o investimento volta. Ele falou: ou você aprende a vender, ou vai continuar sendo gasto, você vai continuar endividada. E aí aquilo eu fiquei muito mal, muito incomodada. Aí ele falou assim: o que você pode vender? O que você tem para vender? Ele falou: você já sabe demais, né? A gente conversou e tal. Cara, você já sabe demais, o que falta é organização e confiança. E aí eu lembro que dessa conversa eu criei minha primeira mentoria em grupo, porque antes de entrar na mentoria do Joel, eu pensava em vender para pessoas do marketing de relacionamento, marketing multinível, né? E aí depois o produto foi se transformando. Mas eu cheguei a criar uma mentoria de posicionamento para mulheres do marketing multinível. Então, mulheres que, desde etiqueta, vendas, posicionamento, comunicação, então, de uma maneira muito embrionária, né? Porque eu também estava começando nesse mundo. Então, tinha ali o Disque, que eu cheguei a fazer um ensaio fotográfico com elas, teve curso. Foi uma mentoria muito legal, assim. Hoje eu me orgulho muito, assim, porque, embora de uma maneira muito rudimentar, digamos assim, porque foi a primeira, foi muito bonitinha, sabe? Quando você olha, tipo, trabalho de escola, você fala assim: que bonitinho. Você fez o melhor que podia com aquilo que você teve no momento. E se for olhar, Ivan, o esqueleto continua o mesmo. Sabe, no sentido de coisas que eu acredito. Então, eu continuo acreditando que você precisa de boas maneiras, que você precisa, eu falo, né, hoje eles chamam até de quiet luxury, né, ou old money, que são os dois estilos, que é o luxo silencioso, e o old money é cara de velho rico, né, então assim, não de velho de idade, mas assim, velho rico um dinheiro que vem de herança, né, um dinheiro que vem de berço. Então não tô falando do velho da lancha, tô falando né, de uma riqueza que vem de geração em geração. A imagem que passa uma mensagem. Isso. E então era isso que eu falava, né? Eu até brincava, como era esse modelo de marketing das pessoas que estavam ali, tinha muito a questão do ir à casa da pessoa, e eram muitas mulheres, né? Eu falava: olha, você está entrando na casa, muito provavelmente, de uma outra mulher, de um outro casal, então não cabe decote. Você não vai na casa de um casal com um decotão, vender para um casal. O marido pode até gostar, mas a esposa fala assim: dessa aqui você não compra nada, não. Então eu até brincava, né, que era aquele look mais de Kate Middleton, então uma coisa mais sóbria, um perfume não muito doce, uma maquiagem mais sóbria também, com cara de saúde, né, então aquela maquiagem mais natural. Então são princípios que ainda hoje eu falaria a mesma coisa, claro que de uma maneira mais refinada, com mais embasamento. E esse conteúdo você pegou de onde? Parte da mentoria, parte da vivência, parte de estudar, sempre gostei muito de estudar. E eu tinha, né, ainda hoje eu tenho parceiros, então para a parte de estilo eu levava uma masterclass de 2 grandes amigas
que fazem essa parte de consultoria de estilo, então elas complementavam. Então eu fazia a base e eu levava uma consultora de estilo para dar um aulão, levava uma outra pessoa para falar de maquiagem natural, maquiagem com cara de saúde, foi um outro parceiro quem fez o ensaio fotográfico, então muito estudo e um compilado, né? E como eu disse, eu sempre gostei muito de estudar, então me debruçava, por mais que às vezes era assim, preparar a aula mesmo, né? Nossa, amanhã eu vou falar sobre branding, amanhã eu vou falar sobre posicionamento, eu vou falar sobre comunicação. Montava a aulinha ali e levava o material pro pessoal e repassava o conteúdo. E com certeza deu certo, porque você graças a Deus, deu muito certo. Você tinha feito para essas mulheres aí. Graças a Deus deu muito certo. Legal. E isso aconteceu quanto tempo depois? 2018, assim, foi logo em seguida, assim, foi ainda, a mentoria, assim? Foi ainda em 2018, não, com o dinheiro dessa primeira mentoria que eu paguei a mentoria do Joel. Então foi ainda em 2018, foi no intervalo entre março de 2018 a junho de 2018, que surgiu essa primeira, e aí já na mentoria do Joel que surgiu a maturação, porque ele falou assim, olha, beleza, entendi a promessa dessa sua primeira turma. Ele falou, mas você concorda que para uma pessoa performar no marketing de relacionamento, ela tem que ter feito a transição de carreira? E quando ela te perguntar, fala assim, Thaís, tô vendendo pra caramba. Aí você vai ter que falar de transição de carreira e você não fez a transição de carreira ainda? Aí eu falei assim, cara, transição de carreira. Ele falou assim, ninguém... Aí você perguntou o grande ensinamento, né? O Joel falou assim, Thaís, ninguém performa no plano B. Então você vai ter que ser só um. Ele falou, então você vai ter que arrebentar nisso aqui. Tudo bem, ele falou, não tô falando pra você sair do seu CLT amanhã, né, largar a criança chorando, cachorro latindo e deixar as contas pra trás. Não é isso. Mas você só tem um plano. Você só pode ter um plano. Porque as pessoas vão te perguntar, a hora que a pessoa, beleza, você conseguiu fazer ela performar nesse nível aqui, vai chegar no nível que ela vai te perguntar, Thaís, ó, beleza, eu tô indo muito bem no marketing de relacionamento, agora chegou a hora de viver disso. E aí quando ela te perguntar, como eu faço pra sair do meu CLT? O que você vai responder? Aí vinha a choradeira, né? Eu não sei, porque... E aí foi onde, final de 2018, eu conversei com a minha gestora, que hoje é minha amiga, a Ana, e eu saí do CLT em 2019, fevereiro de 2019. Me fala assim, o evento que você fez foi que ano mesmo? 2019 também? Foi 2019. Depois que você já tinha saído? Outubro de 2019. Eu fiz um pequeno em janeiro de 2019, que foi o lançamento do meu primeiro livro em coautoria. Nesse, eu ainda estava na empresa. E aí depois, em outubro, 5 e 6 de outubro de 2019, eu fiz o segundo, que era o ponto de virada, eu já tinha saído. Então, em janeiro eu ainda estava cumprindo a vida. Eu trabalhei de staff para você lá, foi no segundo? Foi no segundo. 5 e 6 de outubro de 2019. Foi no segundo, que legal. Legal, eu tô até vendo essa cronologia do tempo, assim, para ver aonde que nós vamos chegar nesse papo aqui. Mas que legal. E assim, depois que você fez essa mentoria, tudo, e você fez aquele evento, assim, deve ter sido para você um negócio muito difícil, né? Encarar aquilo que tinha que fazer, e vender os ingressos, e organizar, e ter os palestrantes, e organizar tudo isso em 2 dias, né? Acontecer em 2 dias. E foi muito difícil, Ivan, até, né, quero aproveitar para publicamente agradecer você e todo mundo que naquela época me ajudou, porque o Joel me deu um desafio. Ele falou assim, ó, eu vou disponibilizar a data para vocês e vocês vão fazer um evento na cidade de vocês. Nos deu algumas orientações de como buscar patrocínio, de como se organizar, a Lalas também nos ajudou. E eu não sabia. Nunca tinha, né, tinha feito um evento muito menor, né, que foi esse de janeiro. E eu falo assim, que Deus foi colocando as pessoas no meu caminho. Deus é muito generoso comigo, porque tem coisa que eu nem chego a orar e Ele me responde. Eu estava muito insegura, com muito medo de fazer esse evento. E eu tinha comigo um grande desejo de ter nesse evento, o Joel já tinha confirmado, de ter nesse evento o Silvio Barros, que hoje é nosso prefeito.
Uhum. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tinha assistido uma palestra dele em março de 2019 no Sebrae. Falei, cara, que incrível, ele é nosso ex-prefeito, né, na época. E eu não sabia que ele falava tão bem de inovação, que ele era, né, a pessoa que hoje eu sei que ele é, gestor incrível, inovador e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu tentei várias vezes contato via direct do Instagram, também pelo e-mail que tinha disponível no Instagram dele, sem resposta. E fiquei com aquilo na cabeça. E uma pessoa fez a ponte com a Thaís Pismel, que hoje é uma grande amiga, e tomamos um café, e ela super topou trabalhar de graça, né? Sem ser minha amiga ainda, ela aceitou trabalhar de graça. E no final, eu lembro da cena, nós estávamos pagando na cafeteria que nós tínhamos marcado, e eu falei assim, sabe o que eu queria para agradecer muito, né? Eu falei, nossa, obrigada pela sua disponibilidade. E eu falei assim, sabe o que eu queria para ficar em paz, assim, para ter certeza que esse evento vai dar certo? Ela falou, não, o quê? Eu queria conseguir o Silvio Barros no evento. Não, eu ainda falei assim, o Silvio. Eu queria tanto que o Silvio palestrasse no evento. Ela falou, Silvio? Que Silvio? O Silvio Barros, ex-prefeito. Eu trabalhei para ele durante, acho que o primeiro ou o segundo mandato dele. Não, peraí que eu vou mandar um WhatsApp para ele. Ela mandou um áudio. Ele respondeu gentilmente e marcou uma reunião para dali 2 dias. Gentilmente ele me recebeu, me ouviu, agradeceu o convite. Foi uma palestra brilhante, você estava lá, né? Fechou o evento com chave de ouro no domingo. Então, e aquilo deixou meu coração muito quentinho, porque era algo que eu queria muito e me deu paz, assim, foi como uma confirmação. E pouco tempo depois, né, pouco tempo não, isso foi mais ou menos em maio, o evento tudo certo, o Natan foi meu sócio, né, Natan, nosso amigo que fez a ponte entre nós, foi meu sócio, foi um grande apoio também naquele evento. E faltando menos de um mês, meu pai veio a falecer, né, ele é um homem saudável, um homem forte, com 61 anos, nunca tinha ficado internado, pisou num hospital para ver minha mãe nos ter, né, então para ver os filhos nascer, nunca tinha feito uma cirurgia, exames perfeitos. Meu pai faleceu de H1N1, então com 11 dias de internado, meu pai veio a falecer. E eu estava no hospital também com suspeita de H1N1, eu tive que sair do hospital para enterrar meu pai. E sempre fui muito comprometida com o trabalho, então eu cheguei a fazer lives de dentro do hospital para tentar movimentar, para tentar vender os ingressos, né? Então, assim, foi um turbilhão. E aproveito para formalmente, né, agradecer não só você, mas todo o time, porque pouco antes de acontecer tudo isso, do meu pai e tudo mais, Deus faz uma cronologia muito perfeita, assim, porque no final do mês de agosto, então, para vocês entenderem, meu pai faleceu dia 9 de setembro. No final do mês de agosto, pouco antes dele ser internado, eu estava em São Paulo e eu assisti uma palestra da Cris Arcangeli, que é uma das empreendedoras que eu mais admiro no Brasil, e ela contou a história da Fitoervas, que foi a primeira marca dela, né? A Cris Arcangeli é dentista de formação e ela vendeu a cadeira dela de dentista para investir na Fitoervas. E ela contando que eu não sabia dessa história, a parte da Fitoervas sim, mas eu não sabia do que vinha depois, né, que ela contou assim que ela tinha na cabeça dela a vontade de fazer um desfile como tinha na Europa, assim, tipo Fashion Week, né, na época não tinha nada disso, e ela conhecia algumas pessoas como o Ercovitch e outros estilistas, e ela fez um desfile com grandes estilistas da época, mas o intuito era fomentar a marca dela, né, movimentar a Fitoervas. E ela terminou a palestra dela, esse bate-papo dela na mentoria do Joel, falando assim que ficou muito claro para ela, no início da marca dela, é que você pode fazer um evento sem dinheiro, que era o caso dela, e era o meu caso também, mas que sem pessoas isso era impossível. E eu mal sabia o quanto eu ia precisar dessa frase, né, dessa história, porque voltei de São Paulo, 2, 3 dias depois meu pai foi internado, e tudo virou de cabeça pro ar, né, e Bruna Paula também, uma grande amiga, entre outros, né, a Larissa, que também estava no evento, eu não vou tentar falar o nome de todo mundo, que eu corro o grande risco de ser injusta, porque foi muita gente que me ajudou.
Chegou a pensar em cancelar tudo? Cheguei a pensar. Só que aí, meu pai era empreendedor. Lá atrás, antes de conhecer o Joel, antes de pensar em tudo isso, quando eu estava muito insatisfeita com a minha carreira, eu lembro da cena do meu pai um dia falando assim, nega, faz o que você quiser, mas trabalha pra você. Eu nunca nem tinha pensado em empreender, eu só sabia que eu estava muito infeliz profissionalmente, mas nunca tinha pensado em ter um CNPJ. 2013, se eu não me engano, 2014, eu cheguei a fazer o programa, nem sei se existe esse programa ainda, o próprio do Sebrae, que eu sempre gostei muito de estudar e eu achei que era para ver projeto, plano de negócio e tudo mais, mas eu pensava assim, plano de negócio para talvez eu fazer uma faculdade de administração e ajudar outras pessoas no formatinho ali, dentro da caixinha, CLT, né? Mas nunca tinha passado pela minha cabeça abrir um CNPJ. Tanto que eu tenho a apostila desse curso, o próprio do Sebrae, que quando começou a falar, né? Como abrir um CNPJ me deu 3 tipos de medo e frio na espinha e eu parei o curso. Nem lembro se talvez eu tenha concluído, mas assim, tipo, muito do mundo. Vamos imaginar que um dia você abre um CNPJ. Era essa história que eu contava pra mim na minha cabeça, né? De tão distante que era. Não era uma decisão. Imagina, nem uma decisão, nem uma vontade, nem passava pela cabeça. E então, quando meu pai me falou isso, né, lá atrás, sei lá, 2016, 2017, eu ouvi, mas ainda me parecia muito distante, porque nessa época também, embora eu estivesse muito frustrada profissionalmente, eu tive que fazer transplante das 2 córneas. Então, a prioridade naqueles 2 anos, 2016 e 2017, era a minha saúde, né? Então, você fica com tempo de repouso. Também tinha a questão, eu fui muito grata à minha empresa, porque não é toda empresa, nós sabemos, né? Que não é toda empresa que depois de um atestado longo, espera passar aquele período de carência, geralmente te desliga, né? Então, a empresa foi muito legal comigo. Tem empresa que a gente sabe que espera cumprir o período de carência ali do pós-atestado e te desliga mesmo, faz a mesma coisa com licença maternidade, então eu tinha também uma sensação de gratidão muito grande com a empresa e isso acabou me prendendo por um tempo. Então, nem de longe era uma ideia empreender e tudo isso, né, então o tanto que eu precisei das pessoas naquela época, hoje eu vejo que aquele ensinamento da Cris Arcangeli, né, o quanto eu precisei das pessoas para entregar o ponto de virada e o ensinamento do meu pai, né, então respondendo, eu não cancelei o evento por 2 motivos, porque eu tive pessoas e segundo porque a Thaís me perguntou, né, a Thaís e o Natan, e aí, vai manter? O pessoal tá perguntando, tem gente perguntando se você vai cancelar, se é para pedir reembolso já, né, depois de tudo que aconteceu. E eu falei, olha, sozinha eu não tenho nenhuma condição, mas o desejo do meu coração e também seria o desejo do meu pai é de manter. Se eu tiver vocês, se eu tiver gente, eu vou manter. Isso é legal você falar, porque para você ter essa certeza que o seu pai estivesse vivo falando isso para você, não quero que você continue, você teve um relacionamento estreito com ele. Sim, e é por isso que eu falo que é uma... graças a Deus, é muito, muito bem resolvido, assim, meu pai cumpriu muito bem a missão dele, então... Foi uma maneira, assim, de você, mesmo sentindo a dor da perda, honrar a memória dele. Sim, com certeza. E seguir em frente. Com certeza. Porque eu fiquei pensando, Ivan, e isso talvez possa ajudar alguém que esteja nos assistindo, né? Eu fiquei pensando assim, se eu não fizer, vai doer 2 vezes. Porque, como eu disse, né, assim como quis terminar a faculdade, eu ia ficar com aquela sensação de inacabado, de, poxa, eu tinha um evento que eu tinha conseguido Silvio Barros, eu tinha conseguido a Thaís Rodrigues, que é uma grande empreendedora que eu admiro muito, que gentilmente veio de graça para Maringá, inclusive, depois te passo a roupa, porque eu quero marcar ela nesse podcast, ela foi muito gentil, ela tem uma agenda muito apertada, e ela veio de maneira gratuita para Maringá, para esse evento. O próprio Joel, o nosso atual prefeito, e na época ex-prefeito Silvio Barros, eu falei assim, cara, eu nunca vou conseguir reunir essas pessoas de novo. E aí, além da perda do meu pai, eu vou ficar com esse sentimento de quase, né, na psicanálise, com certeza, tem muita coisa, né, desses ciclos sem fechar. Isso, o luto que não é fechado, que fica em aberto, remoendo. Então eu falei assim... Burlas, fases. Falei, meu Deus, se eu não... Tá me doendo muito, mas se eu não fizer, serão 2 lutos.
O luto do evento, que estava na minha mão e eu deixei escapar, e o luto do meu pai, que já está doendo. Vai continuar doendo. Né? Então, graças a Deus eu tive pessoas incríveis, Rodolfo Groh também, né? É o que eu falei. Nossa, Rodolfo Groh, a gente vai lembrando. Um dia eu quero ver ele aqui para bater um papo com ele, porque incrível. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito, principalmente ali no pós-Covid, né? Que eu estava bem debilitado. Aí ele me convidou, me deu gratuito para participar de um curso com ele. Aí foi muito, muito legal. Ali eu despertou mais ainda por aquilo que eu tenho vontade de fazer de agora para frente até o final dos meus dias, né? Vai fazer. Despertou mais ainda, porque realmente ele foi assim fora da casinha. Eu tenho uma gratidão muito grande. Não, ele é muito especial. Eu até aproveitar, já que nós estamos falando daquele evento que você fez, ponto de virada. Naquele evento lá, falando do Silvio, eu vi uma outra pessoa. Aproximou eu da pessoa do Silvio. Sim. Tanto na campanha que resultou nesse podcast, né, do Marco Antônio, eu fui algumas vezes com ele, né, com o Silvio ver nos bairros ele falar e tal, né. Mas aproximou muito quando ele contou 2 histórias. Essas 2 histórias ficaram na minha cabeça. Falei, caramba, né? Ele andou junto com o Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, né, que é o mestre dos mares, né? Ele foi um biólogo, assim, um cara incrível. Eu cresci na infância, assim, vendo lá o Globo Repórter falando dos mergulhos dele, das coisas que ele achava lá dentro do mar, né? Eu achava aquilo lá muito legal. Eu fiquei, caramba, o nosso, né, prefeito já foi com esse cara esse tempo todo. E depois, quando ele contou do Bill Gates, né, que por ele ter feito conhecer bem a Amazônia e falar bem o fluente o inglês, né, acabou sendo o guia turístico do Bill Gates. Falei, cara, que história, né? Mas, e as pessoas não conhecem essas histórias. Exato. E é por isso que eu tô aqui com você, porque eu gosto de contar essas histórias aqui, que engajam, porque engajou muito comigo. Falei, cara, eu senti a pessoa assim, que estava ali distante, ele foi o prefeito lá, aquela pessoa. Exato. De repente aquela pessoa parece estar sentada, batendo um papo, sabe? E ele tem esse dom, né? O Silvio, ele narra muito bem. Como eu disse, é uma pessoa que eu admiro muito, um grande empresário, é uma pessoa muito estudiosa, né? Lá no Ponto de Virada eu falo muito sobre ambiente e inovação, né? Então, o meio ambiente e inovação. Um nome bem sugestivo, né? Ponto de Virada. E que bom que você teve essa oportunidade, né? Porque esse Silvio que você conheceu no Ponto de Virada foi o Silvio que eu conheci, né, lá no Sebrae, em março, e que me inquietou, e foi por causa dessa palestra muito semelhante à que ele fez no Ponto de Virada, a meu pedido, que eu falei, tá, eu preciso dele lá, eu quero muito ele lá. E foi muito legal porque, assim, quando eu fiz os folders do Ponto de Virada, eu recebi muita crítica velada, e depois, foi muito legal porque, assim, no final do evento, todo mundo que não conhecia esse outro lado do Silvio ficou encantado, ficou impactado. E muita gente veio me dar esse feedback. Nossa, Thaís, eu não tive coragem de te falar, mas quando eu vi o folder, eu falei, nossa, Thaís bateu com a cabeça, né? Tá colocando político no meio de um evento de empreendedorismo que nada a ver. Política, né? Exato. Mas foi um feedback muito legal, porque as pessoas entraram assim pensando, nossa, que nada a ver a Thaís, né? E saíram de lá tão impactadas quanto eu e você, né? Por esse outro lado do Silvio, o Silvio empresário, o Silvio estudioso, né? O Silvio que entende, que domina muito o tema de inovação, o Silvio engenheiro, né? Que é uma das formações dele. Então, foi uma grande oportunidade. Aproveitar e te agradecer também, porque não só por você estar aqui, né? Você ter aceitado esse desafio de estar aqui comigo, mas aquele evento teve uma coisa que me marcou, sabe? Uma coisa assim que me marcou, que eu gosto muito de fazer, faria 1000 vezes, sabe? Gosto muito. Pessoas desconhecidas, algumas eu lembro do rosto, mas não lembro do nome. Tava ali, todo mundo com a camisetinha igual, né? Ponto de virada, tal, ajudando pessoas desconhecidas que não estão
ganhando nada, Sim. assim, salário, vamos dizer assim, né? Para estar ali, mas estão doando esse tempo e trabalhando como se estivesse ganhando rios de dinheiro, não, assim, que aquela, não, tem que ser assim, tem que ser assado, vamos ali, vamos pegar, vamos fazer e tal, cuida ali, cuida lá, Sim. cuida ali do ingresso, da porta, não sei o que e tal, não, você vai ficar ali. Eu acho isso incrível, sabe? Eu achei isso incrível, assim, as pessoas ajudarem as outras sem, assim, esperar alguma coisa em troca aí de imediato. Sim. Né? Como assim, alguém ajudar alguém na campanha, por exemplo, esperando que vai dar um cargo se ganhar, sabe? Ter essa doação espontânea, Sim, com sabe? Esse certeza. engajamento, assim, por uma causa que o evento não era eu palestrando, mas eu estava ali e gostei demais de fazer aquilo. Faria muitas vezes, né? Até vou te perguntar, né? Quando é que vai ter outro? Precisamos sentar e planejar. Se Deus quiser, 2026 a gente faz um novo ponto de virada. Que legal, eu quero estar lá, hein? Com certeza, se Deus quiser, Quero estará estar lá. E agora, fala para mim assim, o que você está fazendo? Eu agora estou com o meu método, que é o método DEP, né, que é diagnóstico, estratégia e posicionamento. Então, ele é um método que ele vai desde o diagnóstico, como o próprio nome sugere, até o posicionamento. Então, é um diagnóstico de carreira, para você se entender, você entender em que nível que está a sua carreira, e levá-la para o próximo nível. Eu estou diretora da saúde ocupacional de Maringá, até por isso que eu comentei, né, que eu tenho um time grande, então eu aceitei um desafio, recebi um convite no começo do ano para unir todas as minhas formações, né, até meu esposo ainda brincou, falou assim, nossa, é a primeira vez que seu currículo faz sentido do começo ao fim, né, então que é um desafio na área da saúde, mas que eu lidero uma equipe de quase 90 pessoas, então tem sido um desafio e tanto. E acho que é isso. Tá, então você está fazendo, trabalhando também como mentor assim de transição de carreira. Sim. E também na parte de liderança. Além do método DEP, eu tenho o método Inteira. Ele é mais focado em liderança feminina, que assim como você, né, eu sou cristã e eu acredito que o mundo criou um estereótipo da liderança feminina, sabe? Embora eu esteja hoje de terninho, mas assim, do terninho e do batom vermelho, e que você precisa gritar, uma coisa até meio anos 80 e 90, sabe? Eu sempre brinco, né? Uma coisa meio o pai do Dino, da família Dinossauros, que ele entra na cabine do chefe e a cabine treme, assim, sabe? Então, a liderança feminina, ela não é força, ela é jeito, ela é posicionamento, ela é estratégia, e a mulher, ela é diferente do homem, eu acredito e eu respeito isso, então a liderança inteira, ela traz muito disso, de você não precisar se fragmentar, você não precisar se masculinizar para você ser respeitada. Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu vou fazer um pano de fundo. Tá bom. Contando algo que aconteceu comigo e a importância que eu vejo assim de fazer análise comportamental. Tá. Acho que assim para mim é meio que a base, fazer um DISC lá. Eu já faço com algumas pessoas que às vezes procuram, eu faço também, né? Hoje eu aplico, mas para mim assim foi um divisor de águas também aplicar em mim, né? Sim. Por quê? Eu há 2 anos atrás assim, numa conversa informal, eu acabei tendo um convite também para trabalhar na empresa. E daí, assim, eu topei o desafio, né? Sim. Daí eu trabalhei praticamente 1 ano, faltava 9 dias para completar 1 ano e eu saí. Mas, assim, no começo, nossa, para mim, assim, o desafio movia, né? Só que, com o passar do tempo, eu sou muito pessoas. Aí ficar atrás de uma mesa, sim, com muito tempo, atrás de uma tela, nossa, eu fui começando a ter um nível de estresse. Né? E esse nível de estresse chegou num ponto assim, que eu acho que se fosse escolher um erro meu, seria esse, ter deixado chegar naquele ponto. Sim. Né? Porque para eu dar treinamento para algumas pessoas, para equipe de vendas, demorou 8 meses. E para eu dar treinamento para clientes, foi 11 meses. Mas eu estava na gana para fazer no 3º, 4º mês, já começar na porta, assim, né, dar aquela gana.
Então, hoje eu vejo assim, que quando uma pessoa faz um DISC, por exemplo, ela tem lá um perfil assim que é mais analítico, de ficar realmente atrás de uma mesa, ou ela dá certo com um Com programador, certeza. né? Aí a vaga pro trabalho é ficar num balcão que tem um fluxo grande de pessoas perguntando um monte de coisa e tal, e de orientação. Aquela pessoa vai estar num nível de estresse, Com certeza. né? Com E não é certeza. porque a pessoa é ruim naquilo que ela faz. Ela é boa, ela tem a qualidade, consegue fazer, mas não é a função para aquela pessoa. Então eu estava numa função que não é para mim, não era para mim, né? Mas eu estava, né? Aí eu pergunto para você assim, nesse tempo que você está trabalhando com isso, com gestão de mudança de carreira, assim, qual é o maior desafio que você vê nas pessoas? Assim, chega assim, para você, ela chega com a dor, né? Ah, eu quero ou me posicionar naquilo que eu já faço, ou fazer uma outra coisa. Falta de clareza e sem entender o que é o seu grande superpoder, né? Assim, cada um tem um superpoder. E quando você entende o seu perfil comportamental, você entende, digamos assim, o lado positivo da sua zona de conforto. O que é sua zona de conforto? Eu até brinco com o pessoal. Falo, olha, eu prefiro que vocês me deem 200 pessoas do que uma planilha de Excel, uma planilha besta de Excel. Falo, não, Thaís, mas é uma planilha bestinha e a fórmula já está pronta, é só preencher. Falo, me manda as 200 pessoas. Por que quer que seja, para dar feedback, para aplicar o DISC, entendeu? Então, assim, meu negócio é muito gente. E aí você vai tranquilo. Então, tem essa falta de clareza, Ivan. Eu falo que, assim, tem uma frase que é minha, né? Que eu falo assim, que quando você está no lugar certo, ou fazendo a coisa certa, ou aquilo que você tem facilidade, até o que parecia defeito se torna uma qualidade. E eu vou te dar um exemplo. Enquanto auditora, quando eu saí da empresa, minha gestora falou assim, aconteceu um negócio muito esquisito, faz muito tempo que eu sou auditora e eu nunca vi ninguém chorar porque um auditor tá indo embora. e eu chorando e as pessoas chorando também. Falei, olha, me sinto lisonjeada, né? Mas, por que isso acontecia? Porque e aí não é estereotipando, né? Tem o auditor que ele é mais seco, objetivo, e tem aquele auditor que ele parece que gosta, né? Parece que ele ganha por não conformidade. Tipo assim, Ivan, só que é uma não conformidade. E eu, com esse ar mais professoral, a minha não conformidade era assim, olha, Ivan, você feriu esse requisito aqui, o ideal seria que você fizesse assim, como que a gente faz para resolver? Então, um ar professoral, então era muito tranquilo passar por uma auditoria. Só que qual que era o grande defeito? Eu demorava muito na auditoria, ou na entrega do relatório de auditoria, porque virava um feedback, virava uma aula, virava já a tratativa, já dava não conformidade e eu já meio que resolvia ela. Então, uma característica de ser prática e objetiva, que um auditor precisa ter, não é hoje, depois de muito treinada, né, eu aprendi a ser mais assertiva, a ser menos prolixa, mas então chegava a ser quase que um defeito. Ó, Thaís, tem que ser mais rápida na auditoria, não pode demorar tanto de uma auditoria na outra, mas é por conta desse relacionamento, dessa tratativa. Então, o que era, entre aspas, um defeito na auditoria, quando eu fui para o treinamento, se tornou uma qualidade. Né? Então, esse lado relacionamento, se eu fosse um comercial, por exemplo, estava resolvido. Né? Então, essa falta de clareza mesmo, e da pessoa enxergar que às vezes, né, um contador, eu tenho uma cliente, ela me procurou porque ela é arquiteta e ela não aguentava mais fazer projeto. Só que eu fui olhar, ela falou assim, não sei mais se é arquitetura e tudo mais. Aí fizemos o perfil comportamental dela, ela tinha um influente enorme e o negócio dela realmente não era projeto. Ela tinha que ser o comercial e o criativo do escritório dela. Nós resolvemos isso, ela continua apaixonada pela arquitetura, mas ela nunca mais projetou. Ela tem hoje, né, os parceiros dela de negócio, os colaboradores dela, então ela vai lá, vende para o Ivan, ouve todas as ideias para o Ivan e ela chega para a pessoa que vai executar o projeto, ó, o Ivan quer algo mais moderno, que é assim, 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 vai desenhando o que eu vou falando, ó, o terreno é assim, 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 então ela não precisa mais projetar, ela não precisa mais fazer conta.
O máximo que ela faz é um desenho livre ali, mandar as inspirações. Isso é libertador, né? Exato. Então, assim, precisou mudar de carreira? Não, ela ama arquitetura, mas não o lado projetista, né? O lado de cálculo. Ela ama a área comercial e criativa da arquitetura, que tem tudo a ver com o perfil influente. Ouso dizer que, claro, né? Não sou cliente dela. Ouso dizer, inclusive, que talvez ela tivesse dificuldade no sentido de errar cálculo ou demorar mais horas fazendo cálculo do que até um estagiário, talvez. Porque não é natural dela. Ela é a parte criativa da coisa. É claro, quando você está no começo da carreira, você não tem oportunidade de ter colaboradores, de ter pessoas, né? Aí você é tudo. Mas havendo essa possibilidade, então mesmo dentro da sua empresa, você escolhe. Quando você começa a performar, você começa a prosperar, você começa a escolher. Claro, adulto faz o que precisa ser feito, mas pelo menos você ficar ali 60% do tempo no que você é bom e no que você gosta, e os outros 40% fazendo coisa de adulto, né? Mas olha, isso que você falou, eu também tenho o mesmo pensamento, eu já falei isso para algumas pessoas. No comecinho do ano, ali perto de março, eu fiz gratuitamente para 3 CNPJ um treinamento online, 4 encontros, né? Chegou até no terceiro só. Porque justamente quando começou a fase de a pessoa colocar no papel o que ela quer, ela não conseguiu. Não conseguiu, né? Daí não tem como eu fazer uma consultoria com a pessoa sem ela trazer o que ela quer. Exato. Né? Se ela não falar, não, eu quero isso, eu quero fazer assim. Sim, com certeza. Né? E daí eu percebi assim quanto tem dificuldade A falta de clareza. Até tem uma passagem bíblica assim que eu gosto muito de pensar a respeito disso, né? Que é um cego Bartimeu, né? Porque se Jesus sabia tudo, né? Antes de acontecer, ele já sabia de tudo, né? Por que ele foi perguntar pro cego o que ele queria, né? Sim. Mas ele mesmo assim ele perguntou, né? O que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar, né? Era o óbvio para quem tá ali olhando, né? Até tem o pastor Cláudio Duarte faz uma brincadeira com essa passagem, ele diz assim que, se eu fosse eu ia falar assim, Jesus, me dá um cão guia. Né? Claro que eu quero enxergar, que pergunta, né? Mas muitas vezes, né, até o próprio Deus faz essa pergunta, né? O que você quer? Eu vou te abençoar, eu vou abrir as portas para você, estou prontinho com a benção aqui esperando, mas o que você quer? Sim. As pessoas não têm essa clareza, né? Não tem falta clareza. A clareza. E interessante que você falou aí no começo, quando o Jota te colocou na parede, né? Falou assim, olha, qual que é o retorno que você teve? E tal, né? Era gasto. Eu tive essa mesma experiência recentemente com o meu mentor também, de ficar desconfortável, sabe? De ser colocado na parede, e até por uma coisa que a gente não vê, né, Thaís? Sim. Uma coisa que você... sabe qual a sensação que eu tive? Vamos ver se você vai sentir a mesma coisa que eu, ou sentiu. É como se a pessoa descobrisse o negócio, olha, tem uma taça aqui, né? E você tá vendo que a taça tá ali e tal, mas que desnudou uma coisa que você não sabia. Exato. Desnudou de você uma coisa que você não sabia. Tipo assim, caramba, ele me pegou, hein? Mas eu não estava escondendo isso. Mas eu também não estava vendo. Mas é real, tá aqui e eu preciso mudar. Exato. Isso é desconfortável, mas é bom. E é tanto um destrave, e olha como as coisas são engraçadas. Voltando um pouco, né? E é uma coisa que eu falo muito na mentoria. Enquanto você não consegue fazer a transição de carreira, um passo muito importante são as múltiplas fontes de renda. Então, você conseguir enxergar que você não precisa viver só do seu salário. Você pode criar um curso online, você pode dar uma aula numa graduação, numa pós-graduação, num curso técnico. Existem inúmeras possibilidades. Vender um bolo de pote, uma lingerie, qualquer coisa. Né? Eu costumo dizer que você pode vender absolutamente qualquer coisa. Quando eu estou com um grupo de mentoria, uma coisa que eu gosto muito é de ver coisas inusitadas e mandar pro grupo, falando assim,
Não falei pra vocês que dá pra vender qualquer coisa? Então, esses dias eu tava lembrando disso. Falei, gente, eu fui no posto esses tempos e eu achei um vidrinho, parece um saleirinho, aqueles saleiros mais antigos que são redondinhos e fica na mesa de barzinho, né? É antigo porque hoje é sachê, né? E eu vi para vender por volta de R$5 um potinho que se assemelha a um saleiro de tempero para pipoca doce. Então era caramelo, açúcar e sei lá mais o que, para você temperar. Igual você tempera a pipoca salgada com sazon, com qualquer outra coisa, e R$5. Gente, vocês estão vendo? Alguém parou para pensar, e se tá aqui no posto, é porque é um produto validado. Algum representante comercial passou aqui no posto e vendeu e o posto comprou. Então alguém já comprou isso aqui, já não tá parado, né, no representante comercial. Então são N coisas, borracha de signo, então você vai numa papelaria, né, eu gostava de mostrar pro pessoal, falei, ó, teve uma vez que eu mostrei, falei, ó, já tem um monte de signo faltando, significa o quê? Que esgotou, não vem faltando. Então era uma prateleira de borracha de apagar. A borracha normal custava tipo 80 centavos e a borracha de signo, peixes, aquário, leão e sei lá mais o que, tipo R$5. E as pessoas comprando borracha de signo. Fui na Grand Cru, que é vinhos, né? Também vinho de signo. Então, são inúmeras coisas. Então, só o fato de você destravar que dá para vender absolutamente qualquer coisa, desde que você coloque, que você gere desejo, que você gere significado para aquilo, foi um destrave muito grande. Inclusive, um final de semana antes do meu pai falecer, infelizmente, eu tinha destravado uma outra coisa, né, uma outra fonte de renda, que a pós-graduação que eu estudei, eu fui professora. E tem um detalhe muito importante aqui. Eu sempre fui aluna média 7. Não é porque, a Thaís é CDF, mas não, foi relacionamento. Então a professora viu uma desenvoltura, embora não fosse aquela aluna perfeitinha, aquela aluna, nossa, é a aluna do fichário perfeito, nanana, mas ela viu uma desenvoltura em mim e me chamou para dar aula. Falou, Thaís, eu sei que você trabalha como auditora, e aí entra aquilo que eu falei, de você honrar a porta que Deus te colocou. O fato de eu ser auditora e eu ter investido numa pós-graduação que não era minha paixão, não era assim, nossa, que apaixonada que eu sou por auditoria, mas eu vou honrar a porta que Deus abriu. Eu fui chamada para dar minha primeira aula em pós-graduação. Então, olha como o simples fato de você destravar, de você começar a ver oportunidade em tudo, porque eu poderia, se eu não tivesse aberto, eu falei assim, não, aula em pós-graduação? Não, imagina. Então, o fato de você estar aberto para novas fontes de renda, do Joel ter me destravado, né, falou assim, minha filha, você precisa fazer esse dinheiro voltar. Foi destravando inúmeras oportunidades. Então, de um curso, de chamar aqui para dar uma palestra remunerada, né, já não mais só palestra gratuita. Então, esse destrave é muito importante, de você enxergar que, às vezes, até alguma coisa que você faz por hobby, você faz crochê, faz tricô, pode ser uma nova fonte de renda. Então, acho que esse é um destrave muito importante, muito importante. Isso acontece muitas vezes justamente porque a pessoa não tem clareza, né? Exato. Ela acha que tem que parar com tudo do que está fazendo. Eu trabalho com segurança eletrônica há 24 anos. Durante um tempo até fiquei pensando que eu deveria largar totalmente. Não tem que largar totalmente. Não. Tem pessoas até hoje que procuram para dar treinamento. Por que eu não posso dar treinamento? Dar treinamento na área, né? Não tem que fazer tudo, mas fazer aquilo que você é bom, que nem você falou, né? E na verdade, Ivan, eu vejo como um plus, que com certeza os seus treinamentos na área de segurança, eles ficaram muito mais interativos, muito melhores depois que você se dedicou à psicanálise. Eu tenho certeza absoluta. A sua didática melhorou. É verdade, porque antes da pandemia, eu dava aula numa franquia. E eu peguei uma turma que estava muito ruim, assim, e tinha um cara no meio lá, um aluno que estragou a turma, sabe? Sabe aquela pessoa pessimista, tudo, eu não consigo, não dá, não sei, sabe? Ele foi contaminando as outras pessoas. Na outra turma, eu tive uma ideia, vou pegar algumas técnicas de coaching, de desenvolvimento pessoal e vou introduzir. Nossa, deu um boom. Né? O auge foi quando eu fui no atacadista e tinha um aluno meu que estava lá,
enchendo o carro de produto. Fui no atacadista e comprou um monte de coisa. Daí ele falou para mim assim, ó, ô professor, essa venda que eu fiz aqui, ó, com conhecimento do curso lá, já pagou o curso todinho, hein? Que legal. Nessa primeira venda. Eu fiquei tão feliz, Exato. porque a pessoa pegou o conhecimento, aplicou, não teve medo, porque eu trabalhei essa questão da pessoa, porque não tem como você passar lá poucas horas com a pessoa e passar a experiência de 20 e poucos anos. Não tem como. Sim. Se a pessoa não tiver a perca do medo, ou mesmo com medo, vai com medo mesmo, né? Com certeza. Ter isso dentro, assim, se aflorar. Então eu trabalhei isso e deu muito certo. Daí as pessoas começaram realmente a encarar, né, a profissão. Então realmente dá muita diferença. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Tem algo que eu não te perguntei se gostaria de falar? Ai, acho que não. Acho que o papo foi tão produtivo. Tranquilo, de boa? Vou pensar em algo para nós encerrarmos, então. Um conselho, uma frase. Encerrar ciclos é importante. Gratidão é importante. Falar que ama é importante. Pedir perdão é importante. Congruência é muito importante, Ivan. Como eu disse, né, eu estou o líder de quase 90 pessoas e é uma coisa que eu prezo muito, assim, sabe? E até como instrumento de liderança mesmo, né? Uhum. Então, o que não dá para prometer, eu não prometo. Eu falo, olha, eu dou minha palavra que eu vou tentar, e que eu vou tentar muito, mas eu não posso te prometer. Algumas coisas não dependem de mim, né? Que eu dependo de um sim superior ao meu. Então, a congruência, em especial para nós que somos cristãos, né? Não é que nós somos perfeitos e nem que nós vamos acertar sempre. Mas a congruência ela é muito importante. E aí eu encerro com dois grandes conselhos que eu recebi do meu irmão, do meio, o Dario, quando eu disse que eu iria empreender. Ele já empreende há mais tempo que eu. E o primeiro é não ter compromisso com o erro. Então, assim, você errar, embora doa, pedir perdão, confessar que errou, dói, mas é um instrumento de gestão, Ivan, que tem me ajudado muito, assim. Então, quando o time traz um desapontamento para mim, hoje, depois de muito exercício, né, hoje é muito tranquilo para mim falar assim, Ivan, cara, me perdoa. Por mais e não é hipocrisia, mas se talvez eu tenho muita convicção do que eu fiz, mas não é, então não é, Thaís, mas é um perdão falso? Não, mas pro Ivan pareceu errado. Então, é um perdão muito honesto de te dizer assim, Ivan, me perdoa, me pareceu a melhor solução, mas se eu errei com você, me perdoa. Né? Então, a pessoa, ela se sente vista, ela se sente ouvida, ela se sente validada, e você confessou, falou, olha, realmente eu fiz porque me pareceu, na hora me pareceu, sabe, né? Na hora me pareceu uma boa ideia. Então, embora às vezes seja um caminho tortuoso. E somado a isso, eu pergunto, aí eu falo assim, Ivan, na tua cabeça, então, como que você acha que seria a melhor maneira de fazer isso que eu fiz e que você não achou tão legal e que de alguma forma te magoou, te prejudicou, ou que você faria diferente? E às vezes a pessoa não sabe, só incomodou ela, mas ela não tem um plano melhor que o seu. Isso é muito legal, porque gera reflexão e gera transformação. E até às vezes a pessoa fala assim, cara, até que a ideia da Thaís não era tão ruim. Que eu parei pra pensar, ela me deu a oportunidade, tá? Então tá. E não é pra ser ruim, nem pra desmerecer a pessoa, é que às vezes pareceu errado, ela não gostou, ficou desconfortável, mas ela também não tinha um plano melhor. E às vezes ela tinha um plano melhor e você aprende com ela. Então é um exercício de liderança muito poderoso. Primeiro você pedir perdão, com muita verdade. Olha, eu fiz o meu melhor, me perdoa mesmo se de alguma maneira você achou que não foi o mais adequado. Então esse é um primeiro exercício, devolver a pergunta para a pessoa, traz insights poderosos para o relacionamento e para o time. E a segunda reflexão, né, então não ter compromisso com o erro, e a segunda reflexão ou conselho, não fazer as coisas só pelo dinheiro. Vai dar errado. Se fizer,
só pelo dinheiro vai dar errado. Então, coloque as pessoas no centro, coloque as pessoas, né, e os seus valores, não só as pessoas, mas também os seus valores. Cara, não negocia valor, Ivan. Uhum. De novo, em especial para nós que somos cristãos, vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Se você negociar valor como casamento, fidelidade, honra, temor a Deus, vai dar errado. Não tem como, não tem como. É porque daí a É um pessoa preço muito alto. trabalha puxando a corda para os dois lados. Não tem congruência, como você falou. Não tem. Então, assim, se eu puder encerrar com uma única palavra e que vai te abrir muitas portas, congruência. Congruência. Ser verdadeiro. Com você e com os outros e com os teus valores. Se você fosse voltar atrás, né? Se você pudesse sentar do teu lado, tivesse a Thaís lá, adolescente, talvez, no início da faculdade, ou mais ou menos de idade, mas se você pudesse sentar do seu lado, hoje assim, e você aquela adolescente, que conselho você daria? O que você falaria pra Thaís lá atrás? Meu Deus. Se você pudesse hoje assim, estar sentado com você. Eu falaria para ser mais humilde e aprender mais com o erro dos outros, ouvir mais os outros. Eu poderia ter batido menos cabeça. Alguns dissabores, algumas voltas que a minha vida deu, eu fiquei os 40 anos no Egito porque eu quis, assim. Então, eu poderia ter aprendido mais com o erro dos outros, poderia ter sido mais humilde. Eu penso que eu fui uma adolescente e uma jovem muito orgulhosa no sentido de honra, sabe? Até quando eu comecei o autoconhecimento, a primeira ferramenta de autoconhecimento que eu fiz foi o Eneagrama, e é a minha ferida emocional, né? É o orgulho. Então, assim, esse orgulho de honra, de não querer incomodar ninguém, de deixa que eu faço sozinha, então... E até um pouco, né, hoje, eu falei um pouco já disso, até um pouco contaminada pelo feminismo, assim, sabe? De eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer na força do meu braço, eu tenho. Eu acabei batendo muita cabeça. Então... algumas coisas eu não precisava ter passado. Mas reconheço também que o que é para passar a gente tem que passar, e talvez se eu não tivesse batido tanta cabeça, eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Então, é muito tranquilo hoje tudo isso. São ciclos muito fechados, né? Eu acredito que eu fui fechando ciclos. Mas se desse para economizar um pouco de energia e caminho, com certeza seria uma boa. E falando de ciclos, então um ciclo lá para frente, a Thaís, sei lá, com 70, 80 anos, talvez com um neto já. Gostaria. Que seria sentar agora com a Thaís do futuro? Assim, o que você falaria para essa Thaís lá na frente? Cara, se eu for 10% do que a minha mãe é para mim hoje, do que a minha avó, como eu disse, né, que é uma grande referência para mim, né, meu pai, do que eles foram para mim, a minha missão tá muito cumprida, assim, sabe? Eu quero muito poder ser a avó da casa cheia, ser a avó das histórias, né? Minha avó contava muita história. Eu tenho uma pasta no Drive, sei lá, com uns 90 vídeos da minha avó contando história. E a gente provocava para ela contar, e ela contava com muito detalhe. Então, assim, eu quero ser essa avó expansiva, assim, sabe? A gente ria muito com ela. Então, é um privilégio poder ter uma velhice tranquila, né? Como, graças a Deus, a minha avó teve. É um grande privilégio. Eu penso que é isso. Legal. Quero te agradecer por esse tempo aqui. Foi bem bacana. É que assim as pessoas não viram você. Eu vou deixar a foto lá no final, né? Que a gente tirou lá em 2018. Não viram você como você estava antes, como você está hoje. Hoje eu vejo assim você muito diferente, muito diferente do jeito bom, tá? Obrigada. É um elogio, muito diferente. Vejo você mais tranquila, mais assim, sabe, linear ali, sabe, papo reto.
Que bom. Muita diferença, assim, até no tom de voz. Que você bom, eu fico muito mudou feliz. bastante. E falando isso para você de coração Que mesmo, bom, eu fico muito parabéns grata. pela evolução que você teve. E eu fico imaginando como vai ser daqui para frente, que tem mais coisas Amém, para vir amém, aí. amém, se Tem Deus mais quiser. coisas para vir aí. Como que as pessoas te acham? @Thaise Ribeiro Pavani, Thaise com THISE, Ribeiro Pavani é simplesinho. Uhum. Então, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube eu tô precisando atualizar, mas me acha fácil desses dois Depois ela me caminhos. manda, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Né? Vai todo mundo que quiser ter contato com ela e saber sobre transição de carreira, é alguém que já tem uma bagagem Obrigada, mais uma vez, muito obrigada. de assertividade. Muito obrigada, Ivan, pela Muito confiança, obrigado. pelo papo, pela parceria. O mundo precisa de pessoas como você, e tenho certeza que você vai impactar cada vez mais, né, com esse talento relativamente recém-descoberto. Você já aconselhava muito, você já conduzia muito, mas agora com mais ferramenta, né, com mais Sim. embasamento. Sim. Muito obrigado. Deus te abençoe. Foi demais, demais, demais. Obrigada. Então, ó, continua com a gente, tem a descrição no vídeo. Compartilha com alguém que está precisando dessa mensagem, porque o nosso objetivo aqui sempre é trazer histórias aqui que possam te inspirar e deixar a tua vida melhor do que já é, com certeza. Deus abençoe vocês. Amém. Como eu sempre digo, bênção pura sem mistura e até o próximo. Até mais.